Prazer, meu nome é Gabriela e eu vou estar apresentando meu projeto de pesquisa com o tema a importância da validação de requisitos no desenvolvimento de software. Então, contextualizando um pouquinho desse tema, desde o primeiro período de software, a gente vem estudando e tem matérias que explicam a importância da gestão e de uma boa de um levantamento de requisitos e da validação desses requisitos com o cliente final. E uma tirinha que sempre me chamou a atenção foi essa, onde fala como o cliente explicou, como o líder do projeto entendeu, e vários cenários que realmente é o que acontece em empresas que não possuem um processo de levantamento de requisitos e de validação sólidos e assertivos. Então, a pesquisa visa compreender os desafios e métodos para garantir que esses requisitos atendam às necessidades dos stakeholders, minimizando o risco de falhas e custos no produto final. Então, os objetivos são levantar os métodos e ferramentas de validação, realmente explorar o que a gente tem hoje, as metodologias e destrinchar, levantar os pontos positivos e negativos para que a gente possa entender como eles podem se aplicar em cenários e, junto a isso, entender os gaps que a gente tem no levantamento de requisitos. Então, através de formulários e pesquisas com as empresas, para entender o fluxo que elas possuem dentro delas, desde o início, né, desde quando chega um cliente até realmente o início do desenvolvimento do seu software. Então, entender quais são as dores e desafios, se é a comunicação com o cliente, se é algum desafio técnico e como a gente pode solucionar. Então, depois que a gente levantou todas essas metodologias, como a gente pode aplicar elas, entender os desafios e propor soluções, a gente vai para um estudo de caso onde a gente realmente aplica isso que a gente está propondo para ver como que se comporta no cenário real de um projeto. Porque a gente sabe que muitas vezes na teoria funciona de um jeito e na prática se comporta de outro. Então, é realizar uma análise quantitativa da performance dessas tecnologias, das metodologias e também ter um guia básico aí de boas práticas para esse levantamento de requisitos. Então, as metodologias, como a gente vai seguir o escopo, vai ser a introdução, né, apresentando a importância da validação de requisitos para um processo de software, identificação desses principais problemas enfrentados, né, levantando os gaps, as dores, fazer esse destrinçamento das metodologias e ferramentas de validação, para que a gente consiga entender como elas se comportam em cada cenário, aplicar isso em um cenário real de desenvolvimento, né, e discutir sobre os resultados obtidos, e fazer a conclusão, a apresentação das análises que a gente teve, e também deixar uma perspectiva para pesquisas futuras. Então, como o meu projeto, o meu artigo pode servir de base para para o meio acadêmico. Bom, então os principais resultados esperados que a gente pretende ter é a redução da ambiguidade de fato, né, e garantia do entendimento comum entre a equipe e os stakeholders através dessa validação de requisitos. Então a gente tem um processo realmente assertivo, que a gente consiga diminuir essa ambiguidade, que seja um processo até mais rápido, tanto para a equipe de desenvolvimento quanto para os stakeholders, através dessa validação. Utilização de métodos eficazes, né? Aqui temos como exemplo a prototipação, entrevistas e modelagem de requisitos. Então, realmente, saber qual melhor usar para cada cenário que a gente tiver. A redução do retrabalho, né? Então, evitando que o projeto se torne inviável. Então, quando a gente faz um bom levantamento de requisitos, a gente reduz esse retrabalho e, consequentemente, o custo do projeto. E junto com esse bom levantamento e validação, a gente facilita a documentação. Então, para pessoas que vão entrar posteriormente no projeto, é muito bom que tenha esses levantamentos de requisitos bem documentados e sólidos, para que a pessoa que entre posteriormente entenda cada parte do sistema e como elas funcionam. E melhoria na clareza dos requisitos e redução de retrabalho através de uma aplicação de framework no projeto real. Então, aplicar realmente isso e para analisar os resultados e também trazer vários diagramas, documentos visuais também que facilitam nesse processo. As considerações finais, então, são que a validação de requisitos é crucial para o sucesso do desenvolvimento de software, que requisitos bem validados reduzem os custos, melhoram a comunicação, né, e a entrega de soluções alinhadas às expectativas e, posteriormente, e isso aumenta a experiência do usuário com a empresa, NPS, e melhora todo o processo quando o início tem um processo bem definido e assertivo. Então, desenvolvimento e aplicação de métodos eficazes são essenciais para superar desafios na validação de escopo,
E avanços contínuos nas técnicas de validação são cruciais para garantir produtos de alta qualidade em ambientes complexos e ágeis. E muito obrigada, essa foi minha pesquisa, e agora eu vou mostrar um pouquinho do que foi entregue. Então, aqui temos o artigo, o trabalho que eu entreguei, meu projeto de pesquisa. Aqui a gente começa contextualizando o tema, né, porque é importante a validação e levantamento de requisitos. Aqui temos algumas das bibliografias que eu utilizei. Então, esse aqui foi um geral do levantamento de requisitos de desenvolvimento ágil. Então, ele traz várias metodologias, muitas eu não tinha conhecimento, então foi muito legal para ter um geral e das quais eu posso me aprofundar, que fazem mais sentido. Aqui a gente tem um estudo para identificar e classificar ambiguidades em história de usuário utilizando a aprendizagem de máquina. Então, ele utiliza de formulários para identificar essas ambiguidades e aplica dois algoritmos de aprendizagem de máquinas e depois ele destrincha melhor quais foram as ambiguidades. Então ele fala que foi adjetivos e advérbios que mais dá ambiguidade nessa história de usuário. Então a gente tem um ponto muito importante que a gente pode aprofundar e também fala o algoritmo que mais performou bem. Aqui a gente tem um artigo mais nichado, né, para melhoria de processo de levantamento de requisitos de software para gestão pública, mas eu escolhi ele justamente para entender como que ele pode se comportar e como que eu posso trazer essas melhorias para outros softwares também, né, se tem alguma diferença aí. E basicamente no final os resultados que ele obteve foi que ele definiu um padrão de como devem ser levantados os requisitos e isso gerou mais assertividade e inclusive pode ser levado para outro software, não apenas gestão pública. E esse aqui, o último artigo, fala sobre técnicas de levantamento de requisitos, uma proposta para a obtenção de resultados mais precisos. Então, ele destrincha bastante as ferramentas, as técnicas, e faz uma combinação entre elas, o que foi bem legal para entender mais esse cenário, como que elas podem se combinar. Então, pegando o que funciona melhor de cada técnica, os pontos positivos de cada uma, e combinando para a gente ter outra técnica, né, mais assertiva. E também esse artigo ele traz bastante a visão do stakeholder, então como a gente pode incluir o cliente durante esse processo, que muitas vezes fica só entre a equipe de desenvolvimento e o peão. E foi isso aqui mais para baixo, eu falo a estrutura, como vai ser seguida, as principais ideias, um referencial teórico, né, seguindo essa estrutura, e uma conclusão. E foi isso meu trabalho. Muito obrigada.